Boa tarde a todos. Essa será uma aula de proteínas em continuidade. Então, as proteínas são constituídas por cadeias polipeptídicas. Lembrando que peptídeo é constituído pela união de 2 aminoácidos ou mais aminoácidos, unidos por quê? Por ligação peptídica. Quando nós temos cadeias polipeptídicas que são idênticas, essa proteína é denominada oligomérica. Ainda, as proteínas podem estar conjugadas a lipídios, sendo denominadas lipoproteínas, a carboidratos, sendo chamadas de glicoproteínas, a metais, chamadas de metaloproteínas. Ao longo do curso, nós veremos vários exemplos de proteínas aí conjugadas a lipídios, a carboidratos, a fósforo, as hemoproteínas. E nós veremos aí como, por exemplo, as hemoproteínas que carregam o colesterol, a caseína do leite, a hemoglobina e assim por diante. As proteínas, elas assumem uma determinada conformação. O que é isso? É um arranjo espacial desses átomos no espaço. Ou seja, dependendo do tipo de aminoácido que essa proteína possui, ela pode adotar um tipo de conformação diferente da outra. Então, a conformação nativa seria uma conformação funcional. Então, a proteína ela pode ser classificada aí, tem uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, o que é uma estrutura primária? Seria o esqueleto. Seria um aminoácido ligado ao outro por ligação covalente, via ligação peptídica, tá? Então, ela é denominada lá da extremidade aminoterminal para a carboxila terminal. Conforme esses aminoácidos começam a estabelecer interações, essa proteína passa a adotar outros tipos de estrutura, como secundária, onde nós temos um arranjo regular entre resíduos de aminoácidos, nós vamos ver sobre a alfa-hélice e a conformação beta-folha. Uma estrutura terciária, tem uma estrutura já tridimensional, e uma estrutura quaternária, onde começa a relação entre diferentes subunidades. Então, aqui é uma estrutura primária, você tem uma sequência de aminoácidos conectados por ligação peptídica. Uma estrutura secundária, onde esses aminoácidos começam a adotar determinados rearranjos. Uma estrutura terciária, que é uma estrutura tridimensional dessas cadeias polipeptídicas, chegando então na estrutura quaternária, onde nós temos subunidades repetidas aí de cadeias polipeptídicas. Então, uma estrutura primária, o esqueleto da proteína, a secundária, onde nós observamos já interações entre esses resíduos de aminoácidos, estrutura terciária e estrutura quaternária. Importante falar sobre as interações moleculares existentes entre os aminoácidos, por exemplo, ligação de hidrogênio, que seria entre oxigênio e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, flúor e hidrogênio, por exemplo, entre uma tirosina e uma carbonila de um aminoácido. A ligação iônica entre, por exemplo, um aspartato, o grupo carboxilato, com o grupo amino de um outro aminoácido. Interação aqui de hidrogênio, que é representada uma serina com o glutamato, uma interação iônica entre um aspartato e uma lisina. Interações hidrofóbicas entre as cadeias laterais, que são hidrofóbicas, aqui representadas, ou entre anéis aromáticos. Temos aqui, então, interação hidrofóbica entre resíduos hidrofóbicos. Pontos de sulfeto entre resíduos de cisteína. Nós temos aqui uma oxidação combinando com a formação de uma cistina, conexão de aminas. Aqui representado também a formação de um resíduo de cisteína. E aqui uma cadeia polipeptídica, onde nós podemos observar interações entre aminoácidos que fazem parte dessa cadeia, seja ela ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica, interação iônica. Então, uma alfa-hélice, eu vou direto aqui para as figuras, seriam assim, então, muito presente nas estruturas de colágeno, de queratina, como nós vamos ver. Então, o que é hélice? A proteína, a cadeia polipeptídica, começa a adotar esse formato de hélice, que parece uma espiral. O que faz ela adotar essa estrutura? Então, nós temos aqui interação de hidrogênio entre um hidrogênio daqui com uma carbonila, por exemplo. Aqui entre hidrogênio e outra carbonila. Conforme esses aminoácidos se orientam um para o outro para estabelecer essas interações, eles adotam esses diferentes tipos de esqueletos. Então, aqui uma alfa-hélice que nós falamos que está desviada para a direita. Vocês percebam aqui, tem mais ou menos 4 resíduos entre cada volta dessa, ou orientada para a esquerda. Então, o que faz uma alfa-hélice ter estabilidade, adotar essa conformação, são as interações que acontecem entre esses aminoácidos que constituem essa cadeia peptídica. Já a conformação beta-folha, tratada nessa figura, ela adquire esse formato de folha preguiada. Por quê? Aqui nós temos cadeias polipeptídicas distintas, interação entre aminoácidos dessas diferentes cadeias, tá? Que formam, então, esse formato que nós chamamos de folha beta preguiada.
E ainda nós podemos ter folhas beta paralelas e antiparalelas. No formato que nós chamamos de antiparalelo, nós temos a extremidade C-terminal de frente para uma outra extremidade que nós chamamos de N-terminal. Aqui uma N-terminal defrontando com o C-terminal, isso seria o antiparalelo. Já no paralelo, todos os C-terminais para um lado e os N-terminais para o outro lado. Então, aqui uma representação folha paralela, carbonila com carbonila, nitrogênio com nitrogênio. E a antiparalela, nós temos aqui uma carbonila orientada para o nitrogênio orientado para a carbonila. Combinação aqui de elementos estruturais, então é a hélice em alfa-hélice, aqui é a espiral, a junção das duas aqui, então nós temos aqui folha beta e alfa-hélice, tá? Beta com uma alfa, nós temos aqui orientação. Uma questão importante que nós observamos aqui, uma volta, observem aqui. Então, nessa volta, nós temos geralmente aminoácidos que impõem certa rigidez. Então, por exemplo, um resíduo de prolina numa determinada cadeia polipeptídica, ele coloca mais rigidez na proteína, porque ele não tem tanta flexibilidade conformacional quanto uma cadeia lateral, que é só um esqueleto carbônico. Ela é mais flexível, que ela é alifática. Quando ela tem a questão da prolina, ela acaba ficando mais rígida. Isso impacta muito na proteína. Então, aqui mostrando aqui uma cadeia polipeptídica, a adoção de uma estrutura secundária, aqui representada, alfa-hélice e beta-folha. Aqui as dobradiças que são formadas. A formação de domínios dessas proteínas, então começa a haver uma formação de um rearranjo tridimensional. Formação aqui de um monômero proteico final, tá? Onde nós temos aqui, então, várias conformações distintas do dessa proteína. Então, a estrutura primária, que é a sequência, secundária, terciária, adota-se já essa conformação tridimensional, e uma estrutura quaternária, onde temos interações. Então, na estrutura terciária, já seria mais o dobramento final dessa proteína, nós temos, então, o que mantém essa estrutura? As ligações. Por isso que as interações moleculares são tão importantes para o entendimento de uma proteína. Então, há conexões aí de ligações não covalentes entre as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos para que essa proteína adote essa conformação tridimensional terciária. Aqui na quaternária, eu já observo que é uma conformação tridimensional também, só que eu tenho organização em domínios. Então, por exemplo, aqui a estrutura de uma M-proteína, por exemplo, a hemoglobina, nós vamos ver, ela tem aqui um grupo M, que nós vamos ver qual que é a constituição dele, e esses domínios estão conectados aqui por interações que nós chamamos de interações não covalentes. Ainda, quando nós falamos em proteínas, há diferentes tipos de proteínas. Por exemplo, as fibrosas, que são proteínas mais rígidas, estão envolvidas mais em aspectos estruturais, por exemplo, na pele, cabelo, tendão. Um grande exemplo é o colágeno, temos também a elastina, a alfa-queratina do cabelo. Então, o colágeno é a proteína mais abundante no nosso organismo. Então, ela é constituída por uma tripla alfa-hélice. Então, você pode observar que são 3 alfa-hélices, tá? Sendo que os principais aminoácidos aí é glicina, prolina e hidroxiprolina. Por que é uma proteína mais rígida? Justamente pela presença da prolina, que dá mais rigidez a esse tipo de proteína. Então, nós temos principalmente esses 3 resíduos, além de outros. Então, acontece, fica parecendo um formato, se nós observarmos. Então, aqui o colágeno da pele, do músculo, dos tendões, das cartilagens, aqui até da própria córnea está presente. Então, nós observamos aqui a tripla alfa-hélice e uma conexão, justamente por uma interações entre essas hélices aqui. Então, isso tudo confere uma grande resistência ao colágeno, pela característica estrutural. Então, ela é uma hélice tripla, chamada de tropocolágeno. Lembrando, então, que nós temos aí a repetição principal de glicina, prolina, tá? E hidroxiprolina, que ligações cruzadas conectando. Então, aqui é uma corda, não é uma tripla, a tripla alfa-hélice aqui, China. Os tipos de colágeno, nós temos aí 1, 2 até 12. O 1 presente na pele, tendões, ossos, o 2 principalmente nas cartilagens e os outros tipos. Observar. Já o outro tipo que nós temos aí, alfa-queratina, elastina, um aspecto estrutural importante, que essas proteínas são constituídas principalmente por aminoácidos que são hidrofóbicos. Então, normalmente são proteínas insolúveis em água, tá? Devido à grande presença de aminoácidos fóbicos.
Aqui outro tipo de proteína, que são as globulares, adota essa forma mais esférica, tá? Então, o que governa se uma proteína vai ser alfa-hélice, se ela vai ser fibrosa, se ela vai ser globular, se vai ser o tipo de aminoácido constituinte. Se são aminoácidos que adotam uma conformação mais estendida, não são tão rígidos como prolina, por exemplo, já tende a formar uma estrutura mais globular, que é o caso daqui da mioglobina. Carreia também a hemoglobina. Então, tem uma única cadeia polipeptídica, com 153 resíduos, e tem o grupo fenofirínico. Então, aqui é o grupo M, é uma estrutura aqui de protoporfirina, complexada aqui com ferro, que por sua vez ao qual vai se ligar o oxigênio, né, que vai transportar o oxigênio para o organismo. Aqui a estrutura da hemoglobina, então ela tem cadeias alfa e 2 cadeias beta, sendo as alfa idênticas e as beta idênticas entre si, conectadas aqui por ligações fracas, tá? Então, observa que os diferentes grupos M são as conexões entre esses domínios acontecem, então, por interações do tipo não covalente. Então, todas as interações fracas entre esses resíduos hidrofóbicos, tá? Mas também podendo acontecer aqui interações do tipo iônico. Então, a hemoglobina basicamente carrega o oxigênio do pulmão para os tecidos e o dióxido de carbono dos tecidos para o pulmão para ser liberado. Então, vocês vão ver mais em detalhes. Um outro aspecto importante é a questão das patologias que envolvem a alteração de hemoglobina. Então, por exemplo, quando nós temos alteração de uma hemoglobina normal, que tem essa cadeia de aminoácidos, e aqui nós temos um resíduo de ácido glutâmico, quando ele é substituído, por exemplo, por uma valina, ele se torna muito mais hidrofóbico. E isso impacta diretamente na estrutura da proteína, que por sua vez impacta na sua conformação e vai alterar o transporte, inclusive, de oxigênio. Então, quando essa proteína adota essa alteração na sua conformação, ela adquire esse aspecto em foice aqui, começa a se depositar aqui em pequenos vasos sanguíneos, comprometendo o transporte de oxigênio. E isso pode provocar o que nós chamamos de microinfartos provocados por anóxia do tecido. Então, é bastante grave devido a essa alteração. Aqui, só para exemplificar o uso de uma proteína, que é o anticorpo monoclonal, tá? Um anticorpo que é responsável pelas nossas defesas do nosso organismo, na resposta imunológica, também são proteínas grandes aí, né, com uma estrutura quaternária. Então, com isso, nós encerramos a parte de proteína. Um abraço a todos, muito obrigada.